Democracia racial. Hoje iremos falar sobre a temática da democracia racial e, juntamente, iremos comentar sobre algumas obras, entre elas a famosa obra de Marina Esguila, A Redenção de Cã. Antes de tudo, é importante entender do que se trata a democracia racial e o porquê ela existe. Quando falamos da democracia em sentido amplo, não estamos falando apenas da possibilidade de participação política, mas também de igualdade de direitos, igualdade social, igualdade racial e liberdade garantida a todas as pessoas. Pensar em uma democracia racial requer, portanto, pensar em uma sociedade em que todas as pessoas, independentemente de sua origem étnico-racial e da cor de suas peles, sejam livres e tenham direitos iguais. Devido ao passado de escravidão, racismo e exploração de territórios africanos por parte de nações europeias que deixou uma imensa cicatriz de preconceito e discriminação em nossa sociedade, além do terrível holocausto que sustentou a morte injusta milhões de judeus. A Organização das Nações Unidas, ONU, promulgou em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração enfatiza a igualdade de direitos entre todos os seres humanos, independentemente da raça, cor, religião, nacionalidade ou gênero. Agora que já sabemos do que se trata a democracia racial, iremos fazer uma análise das seguintes obras. Agora vamos falar sobre a famosa obra A Redenção de Cã e seu embranquecimento. Esta é a primeira obra, A Redenção de Cã, criada em 1895 pelo espanhol Modesto Brocos. A pintura é um retrato de família entre 3 gerações, marcada pela distinta gradação de uma cor entre as personagens. À esquerda, a avó negra, ao centro, a mãe mulata, que carrega um bebê branco no colo. À direita, o resumido do pai da criança, também branco. À primeira vista, a cena parece a ilustração perfeita para a tese de Lacerda, sintetizada por ela na legenda da imagem. O negro passado a branco na terceira geração, por efeito do cruzamento de raças. Lacerda, 2011, o texto sugere que o cientista estaria em termos do darwinismo social, imprimindo-lhe o conceito de evolução da espécie, que nesse caso seria resultante de uma seleção sexual. A seu entender, promotora do fato que é episódio couve-se à tela, tornando-se uma espécie de tradução dominante sobre seus sentimentos nos períodos subsequentes. O artigo discute o quadro A Redenção de Cã, 1895, de Modesto Brocos, focado no debate sobre o embranquecimento racial no Brasil e as implicações internacionais que a obra representa. A pintura retrata uma família com diferentes tons de pele, simbolizando a ideia de que, por meio da miscigenação, o país se tornaria predominantemente branco em algumas gerações. O interesse pela obra foi reforçado quando o cientista João Batista de Lacerda usou-se-a em 1911 para ilustrar sua tese no primeiro Congresso Universal das Raças. O artigo explora a pintura sob uma perspectiva branca e masculina, refletindo sobre como as mulheres não brancas são representadas. A composição lembra a icografia religiosa da Natividade.
sugerindo uma representação quase gratificante da mulher mestiça. O autor questiona o porquê de o artista escolher essa forma, não analista a ausência de invenção de gênero e cor. Com homens brancos e mulheres negras, nas uniões interraciais retratadas, levantando hipóteses sobre os padrões de aceitabilidade dessas uniões. A segunda obra, A Redenção de Kant, criada em 2022 pela brasileira Marina Esguio. A busca pela identidade e a luta interna do protagonista destacar termos como aceitação e superação de traumas. A narrativa é marcada por uma linguagem introspectiva e uma abordagem emocional profunda. E já Modesto Branco, a obra pode apresentar uma perspectiva mais leve ou humorística, focada em aspectos cotidianos e relacionais. A diferença entre as duas obras pode estar na tonalidade e na profundidade emocional, sendo a intenção de Kant mais dessas reflexivas, quanto Modesto Branco pode explorar o cotidiano de forma mais descontraída. Em A Redenção de Kant, de Marina Sávila, traz uma crítica incisiva à sociedade contemporânea, abordando termos como preconceito, desigualdade e busca por identidade nas obras cotidianas, os padrões de comportamento e os estigmas que cercam indivíduos, especialmente a relação de sexualidade, a liberdade pessoal. A protagonista enfrenta a expressão e as perspectivas sociais refletindo sobre como a cultura pode mudar, restringir a vida das pessoas. Sávila utiliza uma linguagem rica e poética para expor contradições da vida moderna, levando o leitor a uma reflexão sobre a necessidade de aceitar as lutas por uma vida autêntica. E a narrativa, além de ser um retrato de uma realidade, também é um convite em empatia, mostrando a complexidade das relações humanas, importância de se libertar, amarrar associações.